Bom, vamos continuar aqui com as nossas aulas de Max. E agora, aqui exatamente do ponto onde eu parei. E agora eu vou pegar uma janela dessa aqui qualquer, mudar para perspectiva. E mostrar agora, na aula de hoje, as ferramentas de hide and hide, de congelamento e de isolamento. Então aqui eu já andei falando que nós temos o menu flutuante, né? Ou quad menu. Esse é diferente, eu mostrei aquele do V, que é o das vistas. Esse aqui eu acesso clicando com o botão direito do mouse. E aí eu tenho acesso a esse menu, que tem diversas opções aqui. Dentre elas, as opções de freeze e unfreeze. E as de hide e unhide. Então vamos começar com as de hide. O que são essas opções de hide? É para você esconder elementos da cena. Vamos supor que eu queira isolar algum elemento. Vamos supor que eu queira isolar esse teapot. Queira que o resto aqui seja escondido. Seleciono os objetos e dou um Hide Selection. E aí os objetos são escondidos e eu fico só com o teapot. Também posso fazer o contrário. Selecionar só o teapot e dar um Hide Unselected. Tudo que não está selecionado vai ser escondido. Aqui eu estou dando um Ctrl Z para desfazer a operação. Por exemplo, eu posso selecionar esses três aqui, dar um Hide Unselected e eu fico com esses três objetos isolados na minha cena. Se você usar, aqui no caso da aula eu estou usando Ctrl Z, mas se você usar na sua modelagem, qualquer modificação que você fizer no objeto você vai perder. Então o ideal é que você utilize o Unhide. Então vou dar um Hide Select. Se eu quiser que eles voltem, eu tenho aqui o Unhide All. Agora, professor, poxa, eu escondi esses objetos aqui, mas eu não queria que eles ficassem escondidos. Vamos esconder, dar um Hide Select. Eu queria trazer de volta alguns objetos, mas eu não queria trazer de volta todos, né? Trazer de volta no sentido de mostrar novamente. Se eu der um Unhide All, todos voltam. Então, para isso eu tenho a opção aqui, com o botão direito, do Unhide by Name. Para isso, obviamente, você vai ter que dar, dependendo da sua cena, você vai ter que dar nomes aos objetos. Eu vou mostrar onde você coloca nome nos objetos. Mas aqui eu posso selecionar. Vamos supor que eu não queira trazer de volta o cone, queira o plano. Vamos trazer só esses três objetos aqui de volta. Só dar um Unhide. Os outros continuam escondidos. E aí eu tenho só esses objetos. Vou dar o Unhide All, porque eu vou mostrar agora as ferramentas de congelamento. Para que servem as ferramentas de congelamento? Bom, basicamente, é uma ferramenta muito utilizada nos processos de modelagem. Como assim? Às vezes eu estou modelando um personagem e é comum a gente trabalhar com a referência. Por exemplo, um plano assim com o desenho do personagem atrás, enquanto eu modelo. E aí aqui é difícil, né? Você pode mover a referência por engano. A ferramenta de seleção aqui, né? Você clica e seleciona. Do Max, às vezes ela se confunde, você acaba selecionando o elemento que está atrás. Então, basicamente para isso que serve a ferramenta do Freeze, né? Para você congelar objetos. Mas ela também ela serve basicamente para você não mover o objeto que você seleciona, que você congela, você não vai poder movê-lo nem selecioná-lo por engano. Mas você pode utilizar na modelagem, você pode de repente utilizar na animação para congelar o cenário enquanto você está animando o personagem. Tem várias utilidades essa ferramenta do Freeze aí, de congelar os objetos. Começar aqui com o Teapot, ela também se encontra no menu flutuante. Nós temos aqui o Freeze Selection. E aí o objeto fica cinza. Todos os objetos que eu der ao Freeze, eles vão ficar cinza. E eu não posso mais nem selecioná-lo, nem movimentá-lo por engano. Apenas os objetos que estão coloridinhos aqui. Para descongelar, eu tenho o Unfreeze All. E aí o objeto volta ao normal e pode ser selecionado. Bom, algumas questões. Eu tenho aqui também o modo isolado,
que ele é semelhante ao hide e unhide, só que eu pego aqui e isolo um ou mais objetos. Basta selecionar o objeto, clicar com o botão direito e entrar aqui, ó, Isolate Selection. E aí eu isolo, ele é mais legal que ele dá um zoom no objeto. E aí você pode modelar, trabalhar aqui o objeto. Por exemplo, quando eu estou trabalhando em modelagem, eu isolo um detalhe do personagem e trabalho na modelagem dele aqui. Para sair, você pode voltar aqui no menu flutuante e dar um End Isolate. Mas ele também funciona, primeiro, com mais de um objeto, né? O Isolate Selection. E ele também funciona aqui com essa lâmpadazinha que você tem aqui do lado aqui na sua timeline, abaixo aqui da ferramenta da timeline de animação. Basta clicar na lâmpada e você entra no modo isolado. Você isola os objetos, pode trabalhar, e para sair você pode clicar aqui na lâmpada e sair do modo isolado. Funciona aqui também, se eu der o Isolate Selection e clicar na lâmpada, os dois, o menu flutuante e a lâmpadazinha, trabalham em conjunto, né? Eles trabalham juntos aí para que você possa trabalhar os objetos no modo isolado aí ou não. Aqui, falando dessas ferramentas, eu vou falar aqui do painel Display, né? Nós vimos nas primeiras aulas que essas são várias subabas que têm diversas funções. A quinta dela aqui é o painel Display, em que eu tenho algumas opções mais legais de Hide e Unhide e de Freeze e Unfreeze. Vamos a elas. Começar aqui pelas de Hide by Category, em que eu posso esconder objetos por categorias, né? Ou seja, se eu tiver aqui luzes, vou criar aqui só de bobeira, eu vou falar das luzes no capítulo à parte, mas vamos criar aqui shapes, que são as figuras bidimensionais, vou criar aqui uma linha. Criar aqui algumas luzes, por exemplo, vou mudar aqui para Standard, vou criar uma Omni. Então eu tenho aqui algumas lâmpadas criadas na cena. Se eu vier aqui, ele muda, né? Porque eu estou com as luzes criadas, então a vista do Max vai mudar para as luzes, para a visualização a partir das luzes que eu criei, né? Nós já vimos isso, basta vir aqui em Realistic, onde está dizendo aqui o modo da sua viewport. Nós vamos lá em Lights and Shadow, é só mudar aqui, ó, Illuminate Default Light. Que aí você volta a iluminar com as luzes default, as luzes padrão do Max. Apesar de eu ter criado aqui algumas lâmpadazinhas aqui do tipo Omni. Beleza. Então aqui eu posso esconder objetos por categoria. Por exemplo, no Geometry, tudo que for geometria na minha cena vai sumir. Se boxes, cilindros, esferas, planos, tudo que for feito de geometria vai desaparecer em conjunto. Eu mandei ele esconder por uma categoria. Qual categoria? Geometria. Se eu escolher shapes, as figuras bidimensionais, ou as shapes, elas vão desaparecer. Se eu escolher light, tudo que for light vai desaparecer. E aí assim eu tenho as câmeras, se eu tivesse câmeras, poderia escondê-las. Os helpers, space warps, Bone Objects, que são utilizados para fazer rigging e setup de personagem. Aqui eu posso realmente esconder os objetos por uma categoria. Posso esconder todos, posso esconder nenhum, ele traz todos de volta. E se eu tiver aqui alguns objetos escondidos, né, vamos esconder esses caras aqui, vou dar um Hide Selection, eu posso inverter. Ó. Posso inverter aqui e ele esconde os outros também, que eu não havia escondido. Dá um None, ou aqui um Unhide All, caso ele não volte. Beleza, e vamos prosseguir. Pular essas opções aqui, não são interessantes para a gente agora. Eu tenho aqui novamente as opções de Hide and Hide. Hide Unselected. Só que eu tenho algumas que eu não tenho aqui no meu menu flutuante. Né? Tenho algumas que eu não tenho. Como, por exemplo, o Hide by Hit. O Hide by Hit ele é semelhante aqui à ferramenta Unhide, a ferramenta de esconder. Só que o Hide by Hit eu posso esconder clicando nos objetos. Eu posso selecionar aqui os objetos. A partir do momento em que ela estiver ativada, os objetos que eu for clicando, eles vão sendo escondidos. É bem legal. E aí eu saio dela e volto a poder selecionar os meus objetos normalmente.
Deixa eu trazer aqui eles de volta. Unhide all. Eu tenho também o hide by name, em que eu posso, ao contrário, né, nós vimos aqui o unhide by name, né? Se eu esconder esses caras aqui, hide selection, eu tenho o unhide by name, que eu vou escolher o nome aqui dos objetos que eu quero que apareçam. Vou dar um unhide. Agora eu também tenho o hide aqui apenas no painel display. Eu vou ter o hide by name, em que eu vou clicar, aparece a janela parecida, né? Janela igual, na verdade. Só que eu posso agora escolher pelo nome dos caras, ó, quem que eu quero que desapareça. Inclusive funciona com luz, funciona com helpers, com splines, funciona com tudo. E aqui eu posso escolher no hide by name quais são os objetos que eu quero que esconda. Quando eu acesso de novo o hide by name, os objetos que eu já escondi eles não aparecem mais na lista. Ela é atualizada apenas para os objetos que eu ainda tenho em cena. E assim eu posso continuar, ó, hide, escondendo os objetos. Ó, hide by name, sobram apenas aqueles que ainda estão em cena. Vou dar um unhide all. Assim aqui nós também temos um unhide all e um unhide by name. Mas o legal que eu queria mostrar mesmo é o hide by hit. Mas voltando aqui no hide by name, eu falei muito pouco dessa janela em si, que é a mesma do unhide by name. Bom, nessa janela nós temos aqui também como esconder, como selecionar objetos por categoria. Eu posso esconder aqui a geometria, ver apenas as luzes, posso esconder as luzes. Aqui ele não está escondendo lá da viewport, ele está escondendo apenas aqui para que eu possa organizar os elementos aqui que eu estou levando a ser ocultados, né? Então eu posso esconder as câmeras, posso esconder as luzes e ver, por exemplo, todos os objetos. Eu quero ver apenas as geometrias. Então eu tiro todos os outros aqui e vou ver apenas as geometrias que eu tenho em cena e que eu posso esconder. Se eu trazer aqui de volta todos os objetos, eu vou ver todos os objetos que eu tenho em cena que são passíveis de serem escondidos. Para terminar, vou falar aqui também do freeze, só expandir a janelinha dele. Nós vimos aqui o freeze normal, né, o freeze selection, mas aqui eu não tenho as opções, por exemplo, ele só dá unfreeze all. Eu não tenho as opções, por exemplo, de trazer de volta. Vamos supor que eu tenha mais de um objeto congelado. Vamos supor que eu não queira trazer de volta, descongelar todos os objetos. Aqui eu vou ter essas opções também. Então eu vou ter, por exemplo, o unfreeze all, normal, mas eu vou ter o unfreeze by name, em que ele vai me dar a lista e eu posso escolher pelo nome apenas aqueles que eu quero descongelar. Olha lá, e ele descongela apenas os que eu selecionei, mantendo os outros congelados. A janela é a mesma, né? Unfreeze by name. A janela é igual, as mesmas opções, enfim. Tenho também o unfreeze by hit, que basta eu clicar e ele descongela. O meu aqui não está funcionando muito, mas ele vai descongelar os objetos apenas pelo clique. Caso não funcione, você tem aqui o unfreeze by name, ó, em que você consegue descongelar todos eles aí. E também tem o freeze by hit, que você clica e você escolhe aí os objetos que você quer congelar. Também funciona com lâmpada, com câmera. A diferença é que esses objetos eles não vão ficar cinzas, né? Eles vão ficar aqui normais, só que eles estão congelados. Vou dar um unfreeze all e por hoje é só para essa aula. Até a próxima, pessoal.